Um esquadrão de caças sobrevoava as sombras na escuridão silenciosa sobre o Mar Vermelho, sem sinal ou som. Ninguém sabia seu destino. Minutos depois, porém, o Oriente Médio era um lugar diferente. Os rebeldes Houthis foram atingidos diretamente. O que aconteceu? O que aconteceu durante a operação? Vamos usar os segredos da Marinha para descobrir. 4 caças israelenses, F-15I, Riam, decolaram silenciosamente de um aeroporto no sul no início da manhã, iniciando uma missão que exigiu precisão de tempo e desempenho impecável. Para evitar qualquer indicação de sua existência, os aviões dependiam de silêncio absoluto, com todos os sistemas de rádio desligados, com terreno natural e pontos cegos de radar para ocultar seus movimentos. O avião se aproximava da superfície da água enquanto pairava a apenas 45 metros acima do Mar Vermelho. Não se tratava de uma rota aleatória de baixa altitude. Isso possibilitou que os jatos permanecessem indetectáveis pelos sistemas de alerta antecipado inimigos posicionados em toda a área, incluindo aqueles operados por forças adversárias nas costas adjacentes. Todo o esquadrão poderia ter ficado vulnerável à detecção por radar e a possíveis disparos de mísseis com um único erro, uma pequena alteração na altitude ou na trajetória. Por cerca de 500 quilômetros, os pilotos voaram a essa baixa altitude. Voar a tal altitude exige controle, atenção e confiança nos equipamentos da aeronave, além de velocidade. Cada ação teve que ser planejada. Voar em baixa altitude sobre a água é muito mais difícil do que voar em alta altitude. Os pilotos não tinham dinheiro para olhar para gráficos ou controles. Em vez disso, dependiam de seus sofisticados monitores montados no capacete, que exibiam instantaneamente dados de voo, sinais de ameaça e topografia no visor. Graças a essa tecnologia, que se atualiza a cada 40 milissegundos, eles conseguiam manter a consciência situacional e, ao mesmo tempo, manter o olhar voltado para a frente. O radar frequentemente detecta tanques de combustível externos, que esses jatos não transportavam. Eles conseguiam voar mais longe, mantendo a discrição, usando tanques de combustível conformados integrados à fuselagem do jato. Isso foi essencial para esta operação, e é exclusivo da versão israelense de ataque de longo alcance do F-15. Sem tornar a aeronave mais detectável, isso lhes proporcionou o alcance necessário para atingir o alvo. Esta foi possivelmente a parte mais arriscada da missão. Não porque estivessem sendo criticados, mas sim porque a exposição naquele momento teria levado ao fracasso. O adversário teria tempo para montar interceptadores de embaralhamento ou talvez defesas aéreas. A pontualidade, a tranquilidade e a precisão desse voo serviram de base para os eventos subsequentes. No entanto, o combustível era limitado, e mesmo esses jatos precisavam de assistência para penetrar profundamente no território inimigo. O que se seguiu demonstra a extensão do planejamento israelense. Israel dependia de uma operação crucial em pleno ar, com reabastecimento em voo, para penetrar profundamente em território inimigo sem depender de instalações avançadas. Sobre o Mar Vermelho, um avião-tanque, KC-707 REM, surgiu, permanecendo parado a 300 metros de altitude, com aviônicos de fabricação israelense e comunicações de dados seguras. Esta aeronave, baseada na fuselagem do Boeing 707, serve como a principal plataforma de reabastecimento aéreo de Israel. Em missões de longo alcance, onde circunstâncias táticas ou políticas impedem operações terrestres, ela é essencial. A lança do avião-tanque, um longo braço mecânico que fornecia gasolina aos aviões, era conectada aos 4 caças F-15 Hiram, por um. Todo o processo levou menos de 3 minutos por jato, mesmo operando em completo silêncio de rádio. Graças a essa colaboração rápida e silenciosa, não houve perda de tempo desnecessário em espaço aéreo sensível. Cada aeronave conseguiu percorrer mais de 600 quilômetros graças à transferência de combustível,
uma distância significativamente maior do que a que tanques externos poderiam fornecer sem melhorar a visibilidade do radar. Havia mais do que logística nessa fase da missão. Foi uma demonstração de preparação, precisão e força. Israel evitou o posicionamento de aviões ou suprimentos em bases estrangeiras, o que exigiria a aprovação de aliados regionais ou correria o risco de repercussões diplomáticas, empregando o reabastecimento em voo. Em vez disso, mantendo total autonomia estratégica, as Forças de Defesa de Israel, IDF, poderiam lançar ataques em território adversário. O Ram Tanker é muito mais do que um simples posto de gasolina voador. Seus sistemas sofisticados permitem colaboração criptografada mesmo em espaço aéreo hostil. E seu sistema de combustível de alto fluxo pode transportar mais de 400 litros a cada passagem. Aletas ativas estabilizam a lança de abastecimento, mantendo-a focada no alvo mesmo em caso de movimento ou turbulência do vento, garantindo um abastecimento consistente mesmo em altas velocidades. O processo de reabastecimento não é perceptível à distância. Apenas o elo silencioso de dois aviões no escuro, voando em uníssono em um balé de alto risco sobre o Mar Vermelho, sem sinalizadores ou sinais sonoros. No entanto, o objetivo jamais teria sido alcançado sem esse momento específico. A base avançada tornaria os ativos mais vulneráveis a ataques inimigos ou aumentaria a pressão política. Tanques com metade do combustível teriam uma carga útil limitada ou exigiriam uma partida antecipada arriscada ao entrar em espaço aéreo hostil. Os jatos israelenses conseguiram continuar operando em plena capacidade, equipados e preparados para o ataque, graças a essa operação em pleno ar. No entanto, a próxima dificuldade os aguardava quando os tanques se enchessem, rompendo o espaço aéreo protegido por radares e sistemas de mísseis de fabricação iraniana, sob o comando de adversários em terra. Os jatos israelenses encontraram um sistema defensivo sofisticado e perigoso, apoiado pelo Irã, ao entrarem no espaço aéreo iemenita. Diversos sistemas de radar, incluindo radares de busca P-19, radares de controle de fogo conectados a mísseis terra-ar, SA-6, e radares de alerta antecipado, Spoon Rest, de fabricação soviética, protegiam esse espaço aéreo. Esses sistemas, fornecidos por Teherã e operados pelos Houthis, formavam um sistema de defesa multicamadas projetado para identificar e eliminar ameaças antes que elas atingissem seus alvos. A configuração de 4 jatos F-15I divididos em 2 pares reduzia a chance de detecção. A aeronave conseguia se aproximar de ângulos opostos graças a essa técnica, chamada bracketing. A estratégia evitou que toda a formação fosse exposta a um único contra-ataque e aumentou a probabilidade de um par escapar da detecção caso o outro fosse detectado. Essa formação dividida foi crucial, principalmente à medida que os jatos se aproximavam de regiões onde sua posição podia ser rapidamente determinada pela sobreposição de cobertura de radar. Os receptores de alerta dos aviões captaram o primeiro sinal de radar. Começou como um breve pico elétrico e progrediu para pulsos mais amplos e abrangentes. O radar foi imediatamente reconhecido como um equipamento de estilo soviético, agora em uso pelos Houthis, pelo banco de dados de ameaças a bordo. Assim que possível, os pilotos reduziram a altitude e mergulharam novamente em uma zona de sombra do radar, na tentativa de evitar serem detectados pela varredura dos feixes de detecção. No entanto, outro radar, provavelmente um P-19 ou IC-6M, entrou em operação em 10 segundos, desta vez com uma varredura mais longa e alcance mais amplo. Como resultado, uma rede de defesa aérea mais ampla sobre a capital, Sanaa, foi ativada. Nesse momento, as aeronaves israelenses já estavam fora das sombras. Voar baixo não foi suficiente para a fase seguinte. Era necessária uma vantagem tecnológica que pudesse tornar o próprio radar cego. Os pilotos nas cabines ligaram a arma de guerra eletrônica mais sofisticada de Israel,
O pod EL-8-232. Este dispositivo, montado sob a aeronave, começou a bloquear sinais de radar hostis em diversas frequências. Ele liberava pulsos que produziam dados errôneos sobre altitude, velocidade e posição do jato. Os painéis agora exibiam apenas ecos falsos ou ruído estático para os operadores em terra. Os Houthis provavelmente errariam o alvo real mesmo se disparassem um míssil. Os F-15I conseguiram voar em uma das áreas mais vigiadas do espaço aéreo iemenita sem serem detectados, graças a uma combinação de guerra eletrônica e voo tático. O sucesso dessa fase demonstrou não apenas o poder aéreo de Israel, mas também a importância do software e dos sinais para as missões atuais, tão importantes quanto a velocidade e a furtividade. Os caças então entraram em sua formação de ataque final, preparados para atingir um dos alvos mais importantes da área, após enganar o céu e cegar o radar. Voar baixo ou permanecer em silêncio não era mais suficiente para os caças israelenses F-15 e Riam sobreviverem enquanto avançavam em direção ao espaço aéreo inimigo. A chave era permanecer invisível. O EL-8-222. Sistema de guerra eletrônica israelense entrou em ação nesse momento, mudando o curso da missão. Cada aeronave tinha um módulo L-8-222 instalado embaixo, com o objetivo de confundir e bloquear o radar inimigo. Ele começou a emitir rajadas de ruído eletrônico em diversas frequências de radar assim que era ligado. O pessoal do radar Houthi achou quase impossível monitorar os jatos devido aos ecos falsos e aos alvos fantasmas que esses sinais produziam. Suas telas estavam repletas de estática, pontos piscantes ou rastros enganosos que não levavam a lugar nenhum. Em vez de uma rota de voo clara, esse sistema era particularmente eficaz devido à sua coordenação. Os pods de cada jato podiam cooperar, pois estavam conectados uns aos outros por linhas de dados criptografadas, para imitar informações importantes como direção, velocidade e altitude. Eles coordenaram seus pulsos de interferência. Isso produziu uma barreira eletrônica de engano multicamadas. Os dados estavam incorretos, mesmo que um radar conseguisse detectar um sinal. A realidade não se refletia no que observavam. Como os jatos estavam agora a apenas alguns quilômetros de distância dos alvos antiaéreos inimigos, esse tipo de dissimulação era crucial. Um lançamento de míssil poderia resultar de um único radar travado a essa distância. O EL-8-222, no entanto, efetivamente deixou o oponente cego. Seus sistemas de mira estavam especulando e seus radares não conseguiam estabelecer um alinhamento preciso. Além de manter os jatos israelenses seguros, este ataque eletrônico preparou o terreno para um ataque direcionado. Os caças podiam se aproximar do objetivo sem acionar as defesas, obstruindo ou enganando os sensores hostis. Como resultado, tinham mais tempo para mirar cuidadosamente e garantir que seus canhões atingissem os alvos. O L-8-222 fazia mais do que apenas emitir ruído aleatório, ao contrário dos bloqueadores convencionais. Ele capturava sinais de radar inimigos, alterava seu tempo ou frequência e os transmitia de volta em outros padrões. Por conta disso, o radar era induzido a acreditar que o alvo estava viajando na velocidade errada ou na direção errada. Os jatos estavam, na verdade, a apenas alguns segundos de disparar seus mísseis, mas alguns sistemas foram até mesmo induzidos a acreditar que eles já haviam passado. Os pilotos do F-15I alcançaram a última fronteira com essa blindagem eletrônica instalada. Embora não pudessem utilizá-la, o adversário ainda possuía armas, radar e mísseis. Não de forma eficiente. A missão real agora podia começar, já que os céus estavam sob controle, e seu objetivo principal parecia logo à frente, o centro das operações de drones de Sanaa. O ataque estava prestes a acontecer, quando o F-15 israelense se fixou em seu alvo, o Aeroporto Internacional de Sanaa. Chegou a hora do ataque. Este aeroporto era mais do que apenas um aeroporto civil. Tornou-se um local vital para as atividades Houthis,
atuando como um suposto centro de comando e abrigando drones e equipamentos de radar móveis de fabricação iraniana. Cada foguete tinha que contar, e cada segundo contava. 4 mísseis Ar-Solo Rampage eram transportados por cada um dos 4 jatos F-15I. Esses mísseis podem percorrer mais de 145 quilômetros a Mach 1.5 e são destinados a ataques de longo alcance. O Rampage utiliza coordenadas GPS pré-programadas, apoiadas por navegação inercial criptografada, ao contrário dos mísseis convencionais. Isso permite que ele atinja alvos sem a necessidade de mira visual ou dados de alvo em tempo real, o que é particularmente útil em situações em que o espaço aéreo está congestionado com ruído eletrônico e contramedidas. O piloto-chefe deu a ordem: armas em punho, enquanto os jatos estavam a cerca de 20 quilômetros do campo de pouso. 8 mísseis Rampage foram disparados em rápida sucessão em segundos. Cada míssil desceu momentaneamente do avião antes que seu propulsor fosse acionado e disparasse à frente em um clarão ofuscante. Eles avançaram direto para seus alvos predeterminados em velocidade supersônica. O ataque foi planejado para ocorrer quase simultaneamente. O objetivo era maximizar o poder de choque e sobrepujar quaisquer defesas restantes. O primeiro míssil atingiu um depósito de combustível em 30 segundos. Em seguida, houve ataques ao prédio de comando, uma unidade de radar e um hangar de armazenamento de drones. O campo de aviação foi iluminado por bolas de fogo laranja quando as bombas armazenadas detonaram e causaram explosões secundárias. Este não foi um ataque aleatório. Fotografias de satélite tiradas poucas horas antes confirmaram a presença de vários caminhões com radar e 6 drones Shahed 136 no local. Além disso, a inteligência israelense detectou tráfego de rádio, indicando que ações de comando estavam ocorrendo no local. Todos os alvos de alto valor poderiam ser atingidos com a precisão dos mísseis Rampage sem desperdício de munição extra ou danos colaterais desnecessários. O Rampage e outras armas de ataque à distância demonstraram uma mudança na abordagem israelense. Agora, Israel depende mais de mísseis rápidos e inteligentes para realizar operações de apoio aéreo aproximado, em vez de colocar os pilotos em perigo. Além disso, essa estratégia encurta o tempo de resposta das forças hostis. Nesse caso, o ataque completo, do lançamento ao impacto, durou menos de 1 minuto. O trabalho estava longe de terminar, porém, com as explosões finais reverberando pela pista. Os F-15 ainda precisavam fazer uma fuga rápida. O inimigo já os havia avistado e estava preparando mísseis. Então, não se tratava mais de atingir alvos em combate. Escapar com vida era o principal objetivo. Os pilotos israelenses sabiam que a parte mais difícil ainda estava por vir quando os mísseis atingiram seus alvos em Sanaa. Sobreviver. As defesas aéreas inimigas estavam agora totalmente operacionais após os jatos F-15 terem acabado de atingir uma das instalações Houthis mais fortemente defendidas. Não havia mais silêncio no céu atrás deles. Os receptores de alerta de radar nas cabines emitiam sinais de urgência enquanto os aviões iniciavam a manobra de fuga. O perigo foi verificado. A base aérea de Al-Dilami havia lançado mísseis Terra-Ar SA-6 Gainful, mesmo obsolete. Esses fuzis da era soviética eram letais com o mecanismo de trava correto. Eles foram construídos para perseguir aeronaves velozes e detonar ao entrar em contato com elas ou se aproximar delas. A contagem regressiva para o impacto já havia começado, com cada míssil disparando para cima a uma velocidade superior a Mach 2. Os pilotos israelenses usaram rigorosas técnicas de evasão para escapar. Os sistemas de radar adversários tiveram que dividir o foco quando a formação se dividiu em duas. Cada jato então liberou chaff, pequenas tiras de metal destinadas a enganar mísseis direcionados por radar. Elas dificultaram a manutenção do alinhamento dos SA-6, dispersando-se em várias direções e mudando rapidamente de altitude.
O F-15I foi projetado para suportar condições adversas durante a fuga, além de ser uma aeronave ofensiva. Seus 2 motores impulsionavam os jatos para a frente em ângulos acentuados, proporcionando o empuxo necessário para uma subida rápida. À medida que subiam a mais de 12,000 pés, os pilotos rapidamente ganhavam altitude, acionando seus manetes de potência em pós-combustão máxima. O objetivo era ultrapassar o teto do míssil para quebrar o bloqueio do radar. Os pilotos nas cabines estavam imperturbáveis. Eles conseguiam determinar se as ameaças ainda estavam em rota ou começando a perder a FARD. Direção graças aos dados de rastreamento de mísseis em tempo real exibidos em seus monitores. Os mísseis SA-6 começaram a apresentar instabilidade à medida que o avião se aproximava da fronteira do espaço aéreo iemenita, perto do fim do alcance e sem um radar confiável. As ogivas desviaram e explodiram alguns quilômetros atrás dos jatos. Nenhum avião foi atingido. A formação retornou em segurança ao espaço aéreo israelense após se reunir em águas internacionais. Os pilotos escaparam perfeitamente, apesar do quase acidente. Havia mais por trás dessa retirada do que apenas habilidade tática. Demonstrou a importância do planejamento eficaz de missões, do raciocínio rápido e da guerra eletrônica sofisticada. Da detecção de mísseis à implantação de contramedidas, cada segundo contava. A distinção foi feita pelos tempos de reação extremamente rápidos dos pilotos e pelos sistemas integrados de detecção de ameaças do F-15I. A mensagem era inequívoca, mesmo quando os jatos desapareceram em segurança na noite. Israel pode lançar um ataque poderoso e desaparecer. Não se tratou apenas de uma ação militar. Foi uma declaração calculada para o mundo e para os adversários de Israel. Israel demonstrou que a distância não é mais um obstáculo à ação, realizando um ataque de precisão nas profundezas do Iêmen, sem a necessidade de uma base avançada. Mesmo os alvos mais seguros podem ser atingidos em questão de minutos com o equipamento e a cooperação corretos. A crescente vantagem de Israel na guerra multifacetada foi demonstrada pela missão. Ela integrou armamento guiado moderno, guerra eletrônica, poder aéreo e reabastecimento em voo em uma única operação coordenada. Para reduzir a exposição e aumentar os danos, cada etapa, desde a decolagem em silêncio de rádio até o reabastecimento em voo, a interrupção de radares inimigos e o disparo de mísseis de rajada, foi meticulosamente planejada. Com o avião-tanque KC-707 RAM como apoio e os pods de interferência EL-8222 como proteção, os jatos F-15I conseguiram atingir seu alvo sem serem detectados ou interceptados. A Força Aérea Israelense conseguiu evitar a necessidade de bases avançadas que, frequentemente envolvem riscos políticos ou exigem assistência de aliados. Graças a essa combinação, Israel tem controle total sobre o tempo e os alvos, pois opera de forma independente. O sucesso do ataque também provou a eficácia das armas de combate à distância contemporâneas. Vários alvos de alto valor, depósitos de combustível, hangares de drones e centros de comando foram atingidos pelos mísseis Rampage sem que os aviões precisassem sobrevoá-los diretamente. Os mísseis guiados por GPS, com velocidade Mach 1,5, destruíram ativos vitais antes que as defesas inimigas pudessem reagir. A mensagem psicológica, no entanto, foi sem dúvida a mais significativa. Serviu como um lembrete para Teherã, os Houthis e outros adversários de que nenhuma fábrica de armas ou centro de comando, independentemente de quão distante pareça de Israel, é realmente seguro. As FDI podem lançar um ataque surpresa preciso e recuar sem sofrer baixas, graças à sua excelente coordenação e táticas astutas. Esta missão foi um forte e inequívoco tiro de advertência, mas dificilmente foi o início de um conflito maior. Informou o Irã e seus aliados de que Israel é competente e está de olho neles. Destruir equipamentos não era o único objetivo do bombardeio.
Envolveu a alteração de cálculos para fazer o adversário reconsiderar o ataque. Israel demonstrou que pode atingir qualquer alvo, a qualquer momento, sem a ajuda de terceiro, desde o ar sobre o Mar Vermelho até o centro do Iêmen. Essa capacidade pode ser o benefício mais significativo de todos no mundo moderno, com ameaças e conflitos por procuração em rápida evolução. A mesma pergunta está sendo feita atualmente por planejadores militares em toda a região, enquanto a poeira baixa sobre Sárnia. O que mais Israel pode realizar se consegue isso sem assistência externa? Israel demonstrou ao mundo como é o combate contemporâneo em questão de horas. Ataques de mísseis de precisão em território inimigo, decolagens silenciosas, reabastecimento em voo e sinais de radar indetectáveis. Esta operação não foi apenas um sucesso. Havia uma mensagem. Nenhum alvo está longe demais. Nenhuma defesa é poderosa demais. Israel demonstrou aos seus adversários que até as regiões mais remotas do globo eram acessíveis por meio de tecnologia, precisão e cooperação.